Olá pessoal, estamos abrindo no canal um assunto diferente para compartilhar com vocês a jornada pelos 4 elementos. Então gostaria de pedir que vocês se inscrevessem e incentivassem o canal a crescer para que possamos compartilhar no futuro bem mais conteúdos. Então cliquem em gostei e inscrevam-se para que continuemos juntos. Essa nova jornada é uma iniciação para entrar em contato com os elementos que formam o nosso corpo e atuam em nossa personalidade, influenciando a maneira com que fazemos as escolhas durante a nossa vida. Trata-se de uma apresentação, é uma noção básica para o aprendizado, onde estudamos o simbolismo dos elementos que formam o nosso planeta e todos os seres que o habitam, para que dessa maneira possamos reconhecer a atuação desses elementos não só na nossa personalidade, como também na forma que escolhemos agir ou reagir às situações que estamos vivendo, provocando a construção de uma história que em muitos aspectos parece querer revelar um propósito que nós vamos construindo ao longo da vida, de acordo com as escolhas que fazemos consciente ou inconscientemente, baseados nas crenças que adotamos. Você pode perguntar, mas o que eu tenho a ver com os elementos? Nós somos habitantes do planeta Terra e os 4 elementos são a base da formação do planeta e fundamentais para o nosso existir. Eles são a parte da nossa constituição fisioquímica e atuam nas reações bioquímicas do organismo humano, portanto, são essenciais para que possamos estar vivos. O que estudamos aqui é como eles nos ajudam a moldar a personalidade que desenvolvemos durante essa trajetória terrestre, durante a nossa vida, baseados nas crenças, cultura e educação com que fomos criados e depois ao longo da vida com as quais adotamos como se fossem verdades para nós. Com essa base estrutural que eles nos fornecem e podem interferir e interferem na maneira com que cada um de nós encara uma situação do dia a dia. A importância de compreender esse processo que acontece em nós é como chamar a consciência a estar presente durante este processo para que essa consciência possa intervir como agente modificador ou simplesmente como espectador, sempre que houver uma possibilidade. Esses estudos ou reflexões preparam a nossa mente para ser uma ferramenta cada vez mais eficaz no auxílio de criar soluções para as situações que enfrentamos, como também nos leva a perceber, quando colocamos a nossa atenção no universo interno, existem muitas questões que buscamos compreender e que deparamos com a nossa mente despreparada e desconectada de nós mesmos. Quanto mais buscamos elementos para compreender os nossos processos internos, mais nos sentimos fortalecidos e conectados conosco e com o planeta. A isto chamamos de autoconhecimento. Incontáveis sábios já estudaram a relação dos elementos com o comportamento humano e categorizaram cada elemento em arquétipos separados como se pudessem ser mais bem compreendidos. Desde então, não fosse esquecido que esses elementos nunca estão sozinhos e, portanto, a mistura desses elementos se alterna de acordo com a porcentagem de influência e tendência em cada ser vivo, como se a água misturada com o fogo ou a terra misturada com o ar, como isso está inserido no nosso DNA. Como dosagem entre influência e tendência, torna-se uma mistura peculiar em cada ser humano. Foram descartadas quaisquer possibilidades de padronização. Esses estudos tornaram-se mais profundos e específicos para cada indivíduo. No entanto, nesse percurso, nessa jornada que estamos nos propondo, pretendemos nos tornar conscientes dos atributos que os arquétipos dos elementos possuem de uma forma geral, para que, ao trazer essa compreensão ao nosso dia a dia, tenhamos ferramentas, tenhamos possibilidades de compreender a nossa trajetória individual,
ajustando essa trajetória de acordo com a expansão da nossa mente, com a expansão do que a nossa mente for conseguindo através dessa compreensão. É necessário que saibamos que ao longo da vida nós elegemos símbolos e que esses símbolos têm significados para nós, valores morais, éticos e tudo aquilo que representa o que nós desejamos que represente, através do que aprendemos a considerar importante, sejam esses símbolos pessoas, dinheiro, casas, valores morais. Todas essas coisas que conhecemos e convivemos no dia a dia estão repletas de significado. Os significados que nós escolhemos e aprendemos a dar para elas. De acordo com estes significados que nós atribuímos, nós passamos a acreditar e construímos o que é uma verdade para nós. Quando damos significado a algo ou alguém, este algo ou alguém passa a ter um grau de importância em nossa vida. E esse grau de importância, através desse grau de importância, nós permitimos ou não a interferência desse algo ou desse alguém em nossa vida. Através dessa nossa crença naquilo que importa para nós, podemos ser felizes ou infelizes, capazes ou incapazes. Portanto, escolhemos, consciente ou inconscientemente, acreditar naquilo que é importante para nós, que nós definimos como importante. Esse processo se revela como uma linha de construção, promovida pelos elementos essenciais de que todos nós que habitamos este planeta somos formados, que vamos compreender mais adiante. Essa é uma proposta para o reconhecimento e a reconexão da nossa consciência com sua fonte criativa a partir do aprendizado sobre os elementos com os elementos que formam o nosso corpo. O nosso modo de atuar de forma consciente na vida, expandindo as nossas capacidades e produzindo resultados, quais os resultados que nós pretendemos viver. Existem muitas classificações de atributos para esses elementos na astrologia. Segundo Aristóteles, partindo da ideia de que cada ser necessitava de 2 qualidades ou atributos para existir, Aristóteles acreditava que 4 elementos, fogo, água, terra e ar, formariam um princípio original simples, com uma decorrência do efeito de 4 qualidades ou atributos: quente, frio, seco e úmido. Todos os materiais naturais poderiam ser desenvolvidos a partir desses 4 elementos. Do xamanismo e da terapia ortomolecular, os elementos estão na composição do corpo físico: 90% água, fogo nos ácidos, circulação, bombeamento cardíaco, ar na respiração e terra nos sólidos, até nas pedras que formamos, não é mesmo?